Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o meu chamado? Você também já se fez essa pergunta? Vamos lá. Meu querido, eu quero mais uma vez corrigir alguns erros do evangelicalismo da igreja. Normalmente, quando as pessoas falam de propósito e de chamado, a intenção deles é trazer você para denominações dele ou para o meio evangélico, ok? Então você está passando por uma luta, por uma dificuldade, ele diz assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Enquanto você não permitir esse propósito, você vai passar por esse sofrimento. Ou então quando você teve um grande livramento, né, um acidente, um assalto, alguma coisa, Deus poupou a sua vida porque Ele tem um propósito para você. Você tem um chamado. Então, normalmente é para tentar trazer você para a igreja evangélica ou para a denominação deles. Vamos entender isso aqui. O que é o chamado? Na Bíblia, chamado é convite. Todos que receberam o convite do evangelho é chamado. Entende? Então enfiaram na cabeça das pessoas que tem um propósito, um chamado especial. O meu chamado é esse, o meu chamado é aquele. Eu tenho chamado para ser missionário, eu tenho chamado para ser pregador, eu tenho chamado para ser o cantor. E muitas vezes a grande maioria dos crentes ficam sentados sentada na cadeira ou nos bancos da igreja. Tipo assim, eu tenho um chamado, você não tem. Eu tenho um propósito e você não tem. Está entendendo isso aí? Normalmente, o que é o chamado? É um convite. Todos os que ouvem o evangelho, de alguma forma, ele recebeu o chamado. Agora o propósito de Deus é o mesmo com toda a igreja. Com toda a igreja, o propósito é o mesmo. Vamos entender. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O primeiro propósito para a igreja é amar ao próximo. O seu propósito é promover o bem-estar para o seu próximo, ainda que esse próximo seja seu inimigo. Você vai promover o bem-estar para ele. Você vai ajudar ao próximo. Você vai viver, sabe, para ajudar ao próximo. Jesus ensinou, esquece os 613 mandamentos. Esquece os 10 mandamentos. Esquece os 2. O mandamento é um só. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Pedro, Tiago, João e Paulo aprenderam e disseram, se você amar o próximo, está cumprindo toda a escritura. Ou seja, está cumprindo o seu propósito. Ok? Agora, em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, a graça de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e pela graça o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Para quê? Para que os séculos vindouros, as outras pessoas conheçam a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Esse é o seu propósito. Esse é o chamado da igreja. Fazer com que as pessoas conheçam a graça, conheçam o amor e a misericórdia de Deus. E eu não estou falando para abrir uma Bíblia de 1 metro, sabe? E ficar lendo, empurrando versículo, texto na Bíblia, na cabeça dos outros. Para com isso, você vai para o inferno, faz aquilo que você vai para o céu. Não, querido, é com a minha vida. O verdadeiro culto é a minha vida. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira oração são as minhas atitudes 24 horas por dia. Ok? As minhas atitudes 24 horas por dia, é isso aí. Então eu vou viver o evangelho e vou influenciar as outras pessoas com o evangelho. Entende isso aí? Então, querido, esse é o propósito, esse é o chamado. Eu ser impactado com o evangelho e levar esse evangelho adiante. Tá? Então, lógico, algumas pessoas têm dons e talentos especiais. O que é errado é falar, tem um propósito, tem um chamado, você tem que cumprir o propósito, você tem que cumprir o chamado. E eu conheci, você também deve conhecer, pessoas que ficaram desesperadas a vida inteira, buscando qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. E dependendo dos temperamentos, sabe, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, tem 2 desses temperamentos que as pessoas só conseguem ficar sentadas. Elas não conseguem desenvolver, elas preferem bastidores, elas só vão conversar se pessoas conversarem com ela, elas só vão agir se as pessoas agirem com ela, se interagirem com ela. Então, se elas não estão na frente, se elas não estão no mínimo nos bastidores, então não tem propósito com elas, é isso? Não, é viver o evangelho e o meu estilo de vida é impactar os outros. Então,
Efésios 3:10 vai dizer o seguinte: agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Até os principados e potestades vão conhecer as muitas formas de sabedoria de Deus através da atitude da igreja. Entender o evangelho, praticar o evangelho, viver o evangelho e divulgar isso para o seu próximo. Este é o seu chamado, esse é o seu propósito, ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.